Medicina no Renascimento e grandes pestes. O Renascimento foi um movimento cultural que ocorreu na Europa entre os séculos XIV e XVI, período marcado por tragédias, como a peste negra, mas também por diversas conquistas no campo da medicina, marcando a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Sendo considerado um movimento de transição, porque conservou características da Idade Média, ao mesmo tempo que procurou estabelecer novos paradigmas e romper com a tradição medieval. Embora tenha se manifestado, sobretudo no campo cultural, o Renascimento teve impacto sobre a ciência, economia e mentalidade da sociedade europeia. Eu sou a Carolina e vou falar sobre os avanços da medicina no período do Renascimento. Os médicos passaram a analisar a medicina e os tratamentos medicinais de modo mais objetivo nessa época. Dessa forma, houve muitos estudos e pesquisas que trouxeram avanços para a medicina. Esse período marcou o surgimento das primeiras técnicas cirúrgicas, que incluíam transplante de tecido, cistostomia com técnica de incisão perineal e cateterismo, e, consequentemente, o surgimento dos cirurgiões. Além disso, Mundinus teve grande importância na dissecação de cadáveres para o conhecimento da anatomia humana. Falópio realizou o estudo que comprovou a presença dos ovidutos, também conhecidos como trompas de Falópio. Miguel Servet e William Harvey obtiveram novas informações sobre a circulação sanguínea. Estáquio investigou as estruturas do ouvido humano e Paracelso comprovou a importância dos estudos químicos para o desenvolvimento do saber médico. Nesse período ainda, ciências como farmácia e biologia foram trazidas como ciências de apoio à medicina. Meu nome é Laura Vettorazzo e eu vou falar dos principais representantes do Renascimento científico. O médico belga Andreas Vesalius, pai da anatomia moderna, foi um dos precursores dos estudos sobre anatomia e fisiologia, após dissecar corpos de humanos e realizar sua principal obra, Fábrica, de 1543. Dois importantes astrônomos físicos e matemáticos do período foram o italiano Galileu Galilei, considerado um dos fundadores da física e defensor da teoria heliocêntrica, e o inglês Isaac Newton, pai da física e da mecânica moderna, responsável pelas 3 leis de Newton. Além disso, destacam-se no período René Descartes, que propôs as bases do racionalismo, e o político e filósofo Francis Bacon, criador do método científico. No Renascimento, o homem recorreu ao desenho para retratar suas descobertas do interior do corpo humano. Leonardo da Vinci começou um dos mais impressionantes levantamentos de anatomia para entender o funcionamento de órgãos, do esqueleto, dos músculos e tendões. Seus estudos começaram pela leitura das obras de autores da medicina pré-renascentista. O artista anatomista elaborou mais de 1.200 desenhos anatômicos. Foi responsável pela primeira descrição observada em uma dissecação de uma aterosclerose, o entupimento de uma artéria em decorrência do acúmulo de gordura. Eu sou Letícia Carnevale e vou falar sobre a peste bubônica. No século XIV, durante a transição do modelo feudal para o modelo capitalista, ocorreu uma das maiores pestes da história, a peste bubônica. Esta, também conhecida como peste negra, provocou grande impacto na sociedade europeia, dizimando cerca de 1/3 da população. A doença é causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida ao homem por pulgas que parasitam ratos. É caracterizada por inflamação dos gânglios linfáticos, provocando inchaços nas regiões das axilas, virilha e pescoço, febre alta, calafrio, dor de cabeça e delírios. As condições de saneamento básico eram muito precárias, o que facilitava a propagação dos roedores nesses locais. Assim, o contato dos indivíduos com as pulgas dos ratos era muito frequente. Trajes específicos de proteção foram utilizados pelos médicos durante este período. Inventados por Charles Delorme em 1619, as roupas consistiam em uma máscara com um longo nariz em formato de bico que deveria ser preenchido com ervas aromáticas, para se protegerem e lidarem com o mau cheiro das ruas. Dessa maneira, após inúmeras mortes, avanços científicos ocorreram, resultando na produção de antibióticos que auxiliaram no tratamento da doença. Eu sou Júlia Borvian e vou falar sobre a gripe espanhola. A gripe espanhola foi uma pandemia que ocorreu entre 1918 e 1919. Suspeita-se que pode ter sido originada na China, no Reino Unido ou nos Estados Unidos, com uma mutação do vírus influenza H1N1 que se espalhou das aves para os humanos. O primeiro caso registrado foi em uma instalação militar em Kansas, em 18 de março de 1918, durante a Primeira Guerra Mundial.
No Brasil, a doença levou um dos personagens importantes, Rodrigues Alves, eleito presidente da República na época. Um médico norte-americano descreveu os sintomas da doença em uma carta escrita na época. Abre aspas, a doença começa como tipo comum de gripe, mas os doentes desenvolvem rapidamente o tipo mais viscoso de pneumonia jamais visto. Após algumas horas do surgimento dos sintomas, os pacientes podiam apresentar manchas marrons no rosto, pele azulada, tosse com sangue e sangramento pelo nariz e orelhas, como uma falta de ar, até que morrem sufocados. É horrível, fecha aspas. Estima-se que a doença deixou de 50 a 100 milhões de mortos, 1/3 da população da época, mais óbitos do que a Primeira e Segunda Guerra Mundial juntas. Por isso, a gripe espanhola também é conhecida como a mãe das pandemias. Eu sou Leonardo Teossi e vou falar sobre a ebola. O vírus, que se restringiu apenas ao continente da África, perdurou entre 1976 até 2020, quando foi observado o último surto. O maior surto de ebola foi entre os anos de 2013 e 2016, sendo a maior parte dos casos identificados na Guiné, na Libéria e em Serra Leoa. Dentre os principais sintomas, destacam-se febre alta, cansaço, dor de garganta e muscular, conjuntivite, vômito, diarreia e hemorragias internas e externas. A morte normalmente acontece em decorrência das hemorragias e da falência múltipla dos órgãos. O vírus do gênero Ebola-vírus possui 5 espécies e entre os humanos pode se espalhar por meio do contato direto com sangue contaminado, fluidos corporais ou órgãos do doente. A origem da ebola ainda é um mistério, mas primariamente é pensado que o vírus está presente em algumas espécies de morcegos que não desenvolveram a doença, mas que conseguiram transmiti-la. Assim, é possível que alguns animais, como o macaco ou javali, comam frutos contaminados com a saliva dos morcegos e, consequentemente, infectem os humanos ao consumir o animal contaminado.